Aí ela não pôde estar conosco. Como de costume, irmãos, nós vamos lendo, cada um lê um versículo e depois nós chegamos ao final do capítulo. Hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos terminar o capítulo 2. Amém, irmãos? Amém. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova o que dizem ser apóstolo, e o não são, e tu o achastes mentiroso. E sofreste se tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor, que odeias as obras dos nicolatas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque vê-se que a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto, mas tornou a viver. Conheço a tua tribulação e tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não o são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso: diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolitas, ao que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerar que essa mulher é Isabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que eu porei numa cama sobre os que adulteram com ela, que há grande tribulação, se não se arrependerem da sua boca. E destruirei com morte dos seus filhos, e todas as igrejas saberão
porque eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como também serão. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça, porque o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos têm algum pedido especial de oração, irmãos? Somos crentes em nome de Jesus. Um pedido pelo jovem Paulo Moisés, que é o sobrinho da irmã Soraya. Amém. Deus já tem feito milagre naquela vida, que Deus continua operando. Nós oramos por ele, graças a Deus ele está bem melhor. Amém. Vamos orar pelo Paulo Moisés. Eu quero que os irmãos continuem orando pelo meu tio que está tendo uma boa recuperação em São Paulo. Tio Luiz, graças a Deus. E hoje a gente recebeu o pedido de oração da Fran sobre o Pedro Lucas, é um jovem que está internado pequeno, tem 12 anos internado, em um estado bem sério, mas a oração do justo é poderoso. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai eterno, santo e poderoso, nós estamos na tua presença como igreja, meu Pai. Nós cremos, meu Pai, no teu poder, no poder que há na tua palavra. Meu Deus amado, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos te agradecer pelas tão incríveis bênçãos que o Senhor tem nos dado. Soberano Deus, em nome de Jesus, estende as tuas mãos sobre o sobrinho, pai da irmã Soraya, meu Pai, dando vitória. Meu Deus amado, completa a boa obra, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, pelo teu cuidado com o tio Luiz. Continua, Pai amado Senhor, a operar. Ó Deus amado Senhor, o Pedro Lucas, Pai amado Senhor, aquela criança, Pai amado Senhor, o Senhor é o dono da vida. A morte, Pai amado Senhor, não tem poder contra o teu nome. Oh meu Deus, em nome de Jesus, faz um milagre, Pai, da saúde, Pai amado, daquela família. Ó Deus, abençoa cada um dos teus servos aqui. Abre o nosso entendimento para ouvir e aprender a tua palavra, Senhor. Fica conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Pode sentar. Glorificando o nome de Jesus. Irmãos, está conosco essa noite para adorar Jesus Cristo, né? Nossos irmãos do Major, que estão aqui nos ajudando, que bom. Glória a Deus, pastor Eval, nossos irmãos do Major. Nossos irmãos que falaram e cumpriram da casa de oração, além do Jardim São Geraldo. Esses crentes é crente mesmo, né? Fala e cumpre, em nome de Jesus Cristo. E os irmãos de Santa Maria, né, irmãos? Que está aqui, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos ao estudo, irmãos. Continuar aprendendo a palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos no capítulo 2 agora. E no capítulo 1, o Senhor faz questão de apresentar todas as suas credenciais, como nós estudamos. Jesus se apresenta com todas as qualidades que ele tem para João, que estava na ilha de Pátimo. Estava na ilha de Pátimo por causa da fidelidade dele e do testemunho de Cristo, irmãos, em nome de Jesus. Antes de nós estudarmos o capítulo 2, eu queria lembrar dos irmãos uma coisa. Primeira coisa, a gente estuda a Bíblia por dois motivos. Primeiro motivo, que a gente aprendeu terça-feira passada, para nós não sermos malditos, porque bem-aventurado é o que lê a palavra de Deus. E o segundo motivo, irmãos, não é para a gente ir para a internet discutir, Samuel, ficar falando, né, mostrar que sabe, tem gente que tem enche a boca. Não, irmãos, é para nós sermos mais crentes em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós chegamos nas epístolas, nas cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Ô irmãos, se fosse para ficar aqui, os irmãos já ouviram pregações. Cada igreja da Ásia dava um estudo para ficar tempos e tempos, dava pregação para mais de hora. Então nós vamos dar uma passada assim, para que os irmãos entendam um pouco o que o apóstolo João está querendo ensinar para nós. Muitas pessoas perguntam assim, mas por que de tantas igrejas o Senhor resolveu mandar 7 igrejas, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia? Você sabe por quê, galera? Sabe não? Sabe não?
Né? Por que, sabe? Meus irmãos, o primeiro motivo é porque o Senhor quis, né? O segundo motivo que a gente entende é que essas 7 igrejas eram as 7 cidades mais importantes da região da Turquia, e dessas 7, 3 delas tinham um tribunal fixado de Roma. Então a perseguição dos crentes nessa região era ainda maior do que a perseguição dos crentes nas outras regiões. Então eles já vinham sofrendo, além da perseguição natural, uma perseguição muito mais forte do que a de costume. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Isso a gente já começa tirando o primeiro ensinamento, que para vencer a perseguição, quando o Senhor quer que nós vencemos a tribulação, Ele dá para nós a sua palavra. Ele dá para nós a sua palavra, irmãos. Por isso que Ele deixou esse livro santo para nós aprendermos junto com Ele. A terceira coisa que eu queria falar com os irmãos, é que o livro do Apocalipse, existem 5 maneiras de interpretar o livro do Apocalipse. Existem 5 maneiras de interpretar o livro do Apocalipse. E nós vamos estudar mediante a última maneira. Que maneiras são essas, pastor? A primeira maneira, irmãos, é a maneira do passado, que chama de preterista. O que é a maneira do passado? Alguns estudiosos dizem que tudo que está escrito no Apocalipse aconteceu antes do apóstolo João e antes de Jesus Cristo. Ficou um conto do passado. Tá bem, irmãos? A segunda maneira de interpretar o Apocalipse é que tudo que está escrito no Apocalipse só vai acontecer no futuro. Só vai acontecer no futuro. Então, nada do que nós estamos lendo aqui aconteceu ou vai acontecer. A terceira maneira é que acredita que o livro do Apocalipse vem relatando fases históricas da igreja, do início até a volta de Cristo. A quarta maneira diz respeito, irmãos, que o livro do Apocalipse não passa de um livro de símbolos, de códigos, de uma maneira de falar com os cristãos da época, para que o povo de Nero, o povo de Roma, não entendesse o que estava sendo falado, como se fosse uma mensagem em código. E a última maneira de interpretar o livro é que pega um pouquinho de cada coisa. Então, irmãos, o livro do Apocalipse, como o próprio Jesus disse, ele fala das coisas que aconteceram, das coisas que são e das coisas que brevemente hão de acontecer. Amém, irmãos? Vamos lá, nós estamos diante das 7 igrejas da Ásia, que, como os irmãos ficaram sabendo, ficam situados hoje na Turquia, e essas 7 igrejas tinham 7 pastores. Todas as igrejas repetem o mesmo padrão. A carta apresenta um padrão que é igual em todas as cartas. Qual que é o padrão? O primeiro padrão, irmãos, é que Jesus se apresenta. Jesus apresenta uma qualidade dele. O segundo padrão, irmãos, é que Jesus fala uma qualidade da igreja, ou algumas qualidades da igreja. O terceiro padrão, irmãos, é que Jesus exorta a igreja em alguma coisa. E o quarto padrão é que Jesus termina fazendo uma promessa para a igreja. O Senhor se apresenta, o Senhor elogia, o Senhor exorta e o Senhor faz uma promessa. E em todas essas cartas, o Senhor faz questão de repetir uma verdade, irmão Sérgio. Qual que é a verdade que Jesus faz questão de repetir? Ele faz a questão de repetir o seguinte: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. E aí, irmãos, nós já vamos para a segunda aplicação, que não adianta, irmãos. A gente pode esconder de todo mundo, Caleb. A gente pode esconder do pastor, do pai, da mãe, mas o Senhor sempre, quando está diante de nós, Ele fala: eu conheço as suas obras. Não existe ninguém que possa se esconder do Senhor nosso Deus. E por isso, irmãos, nós damos glória ao Senhor, porque os olhos do Senhor estão sempre sobre nós, nos vigiando, nos guardando e dando vitória contra as astutas ciladas do adversário. Amém? Amém. Irmãos, algumas pessoas interpretam as 7 igrejas da Ásia como 7 fases da igreja na terra. Ok, irmãos? Outros interpretam que as 7 igrejas da Ásia são 7 tipos de crentes na igreja. Tanto uma quanto a outra funcionam. Vamos falar um resuminho da igreja de Cristo.
Vamos lá. Jesus Cristo subiu para o céu e a igreja começou. A primeira fase da igreja nós chamamos de fase apostólica. O que é a fase apostólica? De Jesus até o último apóstolo. E essa seria a fase da igreja de Éfeso. Depois João morre e começa a fase que nós chamamos de fase patrícia ou fase patriarcal, que vai de 100 anos depois de Jesus Cristo até 300 anos depois de Jesus, onde a igreja passou por mais provações. A terceira fase nós chamamos de fase imperial, irmãos. O que acontece? Constantino aceitou a Jesus mais ou menos, e ele decidiu que a religião oficial do Império Romano seria o cristianismo. Então as pessoas, para agradar o imperador, se convertiam ao cristianismo. E essa fase vai de 300 até 500 depois de Cristo, e seria a igreja de Tiatira. Depois o Império Romano acaba e começa o Império Religioso, que é o Império da Igreja Católica, que é o Império Papal, que vai do ano de 500 depois de Cristo até 1700 depois de Cristo, e a pior fase da igreja na Terra. Quer dizer, a segunda pior fase da igreja na Terra, onde o catolicismo reina e todo o mundo é subjugado em trevas. Essa fase é a fase de Sardes, ou é a fase de Pérgamo, é a terceira. Tiatira é a fase, e por último, aí é a quarta fase. Tiatira é essa fase do papado. A quinta fase, irmãos, é a fase do primeiro avivamento. Deus levanta Martinho Lutero, começa a fazer a revolução protestante, a igreja volta a ter acesso à Bíblia, a igreja estava morta e volta a viver, e é a fase da revolução protestante. Essa fase vai até 1800, mais ou menos. Depois começa a fase de Filadélfia, que é a fase missionária, onde a igreja evangélica cresceu de uma escala terrivelmente boa no mundo. Subiram várias igrejas, o empenho missionário começou, e essa fase vai até mais ou menos um tempo atrás, e chegamos à última fase, que é a fase de Laodiceia, onde a igreja está muito grande, nós temos um conforto muito grande, nós temos tudo, mas nós não temos a glória do Senhor Jesus Cristo, ok? Independente de cada uma das fases, sempre teve crente fiel, sempre teve crente que buscou o Senhor, e esse é o nosso compromisso em estudar a palavra, irmãos, porque por mais que as condições ao nosso lado façam que as pessoas se afastem do Senhor, nosso compromisso é com a Bíblia. Então, se nós estamos vivendo a fase da Laodiceia, só é Laodiceia quem quer. Só é Laodiceia quem quer. Porque a palavra do Senhor está aí para todo mundo, e quem quiser ser Filadélfia no meio da Laodiceia, é Filadélfia no meio da Laodiceia. Amém, irmãos? Amém. Então vamos para a palavra do Senhor. A primeira carta é escrita à capital, que é Éfeso. E o Senhor começa dizendo o seguinte: olha, isso diz ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. Eu conheço suas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova o que disseste ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes por meu nome e não te cansaste. Irmãos, a primeira coisa que eu quero falar com os irmãos sobre essa carta é que, por causa dos falsos líderes, a gente fica com medo de falar alguns textos da Bíblia, achando que nós estamos querendo repetir esse padrão. Mas o que está na Bíblia, irmãos. Jesus, quando vai falar com o líder da igreja, ele não chama o líder de você, ele não chama o líder de qualquer um, ele chama o líder de anjo da igreja. A Bíblia tem vários dispositivos, irmãos, para poder filtrar os maus obreiros dos bons obreiros. Mas aqueles que são servos do Senhor realmente, que estão sobre o rebanho do Senhor, merecem respeito.
e honra, não no sentido de honra do jeito que o mundo fala, essas coisas, mas merece todo o carinho e respeito, porque o irmão em Hebreus no capítulo 13 já dizia: olha, zelai dos vossos pastores, porque eles zelam por vossas almas e hão de dar conta de vocês diante de mim. Irmãos, por causa dos falsos mestres, nós vemos aí, Samuel, uma falta de respeito tão grande com a liderança da igreja, por causa de pessoas que não pregam a palavra, de valdomínios da vida, e as pessoas acham que pode pegar todo mundo no balaio e tratar de qualquer jeito. Ô irmãos, eu tenho 30 anos de idade e tenho 30 anos de igreja. Eu ainda sou da fase que a gente ia pedir bênção para o pastor. Ô irmão, não estou falando que o pastor tem que comandar a vida dos outros não, irmão Soraya. Mas o que? Ô pastor, eu estou indo viajar, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu vou precisar trabalhar. Irmãos, coisas simples, não é questão de controlar a vida das pessoas não, mas é entender que aquela pessoa vai prestar conta de você um dia do Senhor. Calma aí, pastor Evaldo, para falar. Se por acaso você está numa igreja que o pastor não presta, ao invés de você brigar, xingar, procura um lugar onde você tem uma liderança que vai ensinar a palavra. Pastor? Me lembrei aqui que há tempos atrás, jovem, quando ele ia namorar, a primeira coisa que ele fazia era sentar com o seu pastor e conversar para que o pastor ajudasse ele em oração e tal, pudesse dar para ele um conselho. Ou seja, isso hoje acabou. Por isso aí o senhor vai dizendo, veio esse falta de respeito com a pessoa do pastor. O pastor é aquele que recebe de Deus para abençoar a sua vida. Muitas coisas na vida de um crente só é resolvido pela oração de um pastor, do pastor da igreja. Tem coisas que se não for a oração do pastor da igreja, ninguém pode chamar pastor fulano, pode chamar um filho, pode chamar um senhor, pode chamar uma senhora, não vai resolver, vai ser o anjo da igreja. O anjo da igreja. Então, irmãos, assim, eu, graças a Deus, sempre dei certo e muitas vezes até contrariado, eu já obedeci a alguns pastores meus e deu certo. Eu lembro uma vez que eu queria ir ver um pregador em Brasília de Minas, pastor. Eu estava empolgado demais. Marcos Feliciano ia pregar em Brasília de Minas. Eu liguei para o pastor Luciano, falei: pastor Luciano, o senhor não me procura sexta-feira porque eu estou indo em Brasília de Minas. Ele falou assim: você não vai não, eu vou precisar de você. Entendeu? Você vê esse cara outro dia e não sei o que lá. E eu, moço, eu já tinha combinado, moço. Já tinha colocado gasolina no carro. Não fui. Sábado, fiquei sabendo que o pastor Marcos Feliciano não foi em Brasília de Minas, que ele mandou outra pessoa e o cara ainda pregou muito ruim, que o povo que foi lá me contou. E eu falei assim: então vale a pena, vale a pena. O que você não pode é aceitar quando o pastor te fala fora da Bíblia. Aí não, aí é a hora de você, não, calma aí, né? Isso aí. Mas os bons pastores devem ser tratados com amor. Amém, irmãos? Vamos para a parábola. E aí o Senhor começa dizendo: olha, vocês podem perder a fé, mas na minha mão ainda está o comando da igreja e eu ainda estou no meio da igreja de Cristo. Nós estamos vivendo uma fase de pessoas que querem adorar Cristo sozinho. As pessoas não têm paciência de conviver com os irmãos. É para você, a igreja, a pessoa, aquilo. A pessoa quer ser crente em casa. Ele até visitou a nossa igreja e falei para ele na igreja de 6, na casa de oração. O rapaz foi em todas as igrejas de Montes Claros e botou defeito em todas as igrejas de Montes Claros e falou assim: não, eu vou adorando Deus sozinho. E não adora a Deus, porque nós somos um corpo. Em casa, debaixo do pé de goiaba, na igreja, a igreja precisa de comunhão. E Jesus está falando assim: ó, eu tenho na minha mão as 7 estrelas, o comando da igreja, e estou no meio dos 7 escais. Conheço todas as suas obras. Irmãos, se nós fôssemos congregar na igreja de Éfeso, Éfeso foi uma igreja muito bem ensinada. Pastor Paulo dirigiu a igreja, Timóteo dirigiu a igreja, o apóstolo João dirigiu a igreja, possivelmente nessa época Tíquico era o pastor da igreja. Eles eram muito bons em tudo, sofria paciência. A pessoa pregava, dizia que era apóstolo, ensinava errado, eles repreendiam a pessoa porque era falso apóstolo.
dizia não tinha vida condizente, eles colocaram para fora, expulsaram aqueles que eram mentirosos da casa do Senhor, mas o Senhor dizia: eu tenho contra ti uma coisa. E qual que era a coisa que tinha contra eles, irmãos? O que faltava na igreja de Éfeso? Os irmãos estão com a Bíblia aberta. O que faltava na igreja de Éfeso? Abandonou o primeiro amor. Irmãos, quando a gente fala de amor, a gente ficou vago. A tradução melhor é: vocês abandonaram a primeira caridade. Porque quando a gente fala de caridade, irmãos, ficou um termo assim menos religioso, mas caridade sempre vem acompanhado de obras. Os irmãos continuavam indo na igreja, os irmãos continuavam observando quem pregava direito, os irmãos continuavam observando quem tinha uma vida decente ou não, os irmãos continuavam temendo ao Senhor, mas não tinham obras. Não trabalhavam mais com amor, como a deveria fazer por Jesus. E aí, irmãos, serve para nós avaliar, porque muitas vezes, meus irmãos, nós cantamos na igreja, louvamos ao Senhor, oramos, que é o mais importante, mas quando o Senhor passa a gente no crivo, nós não temos obras nenhuma de amor para apresentar ao Senhor, porque no primeiro amor, quem provou, se converteu com Cristo, já passou no primeiro amor. No primeiro amor você quer dar comida para todo mundo, você quer levar todo mundo para a igreja, você quer resolver os problemas da cidade, você quer limpar a igreja, você quer o que precisar, você está fazendo, porque seu coração está fervendo de amor por Cristo e você quer demonstrar esse amor por Cristo. É ou não é, irmãos? Mas aí o amor vai passando e fala assim: eu vou para a igreja por quê? Eu vou limpar a igreja para quê? O pastor Lucas está lá e nunca limpa a igreja, por que eu vou ficar limpando a igreja? Eu vou evangelizar? Por que Caleb não evangeliza? Está lá, Caleb mais crente que eu, mas, não, eu tenho muitas coisas para fazer, e a gente vai perdendo o primeiro amor. E aí, irmãos, Deus não canta uma canção para a igreja de Éfeso. O Senhor não passa a mão na cabeça da igreja de Éfeso e diz assim: eu quero que vocês se arrependam, comecem a trabalhar para mim com amor, como vocês trabalhavam no princípio, porque senão eu vou até aí e vou tirar de vocês o meu candelabro, vou tirar de vocês o meu castiçal. Irmãos, presta atenção numa coisa aqui. Irmãos, isso aqui só Deus consegue julgar. Mas tem muitos lugares que a porta está aberta, a placa está funcionando, o louvor é bonito, mas o castiçal de Deus não está lá porque não tem as obras de amor por Cristo. E aí, irmãos, é uma coisa que eu sempre preocupo, pastor Evaldo, porque se fizer e postar na rede social, não é obra de amor. Não é obra de amor. Irmãos, eu sou da periferia de São Paulo, e na periferia de São Paulo, assim, é igual aqui, mas os pessoal em São Paulo se preocupam muito em ajudar um outro, assim, porque todo mundo é por todo mundo é necessidade. Lá não era favela, mas um bairro bem perigoso. Irmãos, quando um ia ajudar o outro, a preocupação de não ofender a dignidade do outro trabalhador, porque, moço, pastor Evaldo é trabalhador, está passando necessidade, eu preciso ajudar ele, mas eu preciso ajudar ele de tal maneira que ele não fique ofendido, porque ele tem uma dignidade a zelar. Aí a pobre família lá, Ezequiel, Samuel, a pobre família lá, Pedro, passando necessidade, irmão, já está na humilhação da fome, tira foto, posta para todo mundo. Irmãos, quem é trabalhador, que é decente, não tem onde enfiar a cara de vergonha. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos fazendo tudo para o Senhor e não temos mais o castiçal do Senhor no nosso coração. Quem pode fazer isso? Julgar isso? Só o Senhor. E ele diz o seguinte: olha, tenho porém que vocês aborreceram as obras dos nicolaítas, as quais eu aborreço. Irmãos, eu estava lendo para poder explicar aos irmãos aqui, e aí não existe certeza sobre quais eram as obras dos nicolaítas. Existem algumas explicações e todas servem para nós.
Uns dizem que nicolaítas eram os discípulos de Nicolau, que foi separado como diácono em Atos 6, e eles seguiram Nicolau porque Nicolau mudava de religião toda hora e eles queriam mudar o cristianismo, ok? Eu não acredito nisso porque o apóstolo João não era de passar pano, ele dava nome aos bois. Então, quando os irmãos lerem 1ª, 2ª, 3ª João, os crentes que têm problema, João chama pelo nome, é fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. A segunda interpretação, irmãos, era uma interpretação que no tempo do Apocalipse tinha uma religião chamada os gnósticos. E os gnósticos diziam o seguinte, vou traduzir para os irmãos o que os gnósticos diziam: Deus só se importa com o coração. Os gnósticos diziam o seguinte: se você aceitou Jesus como Salvador, o seu espírito e sua alma está salva, então você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, que no final das contas você está salvo. Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, que no final das contas o que importa é o coração. Irmão, isso não é de hoje não, irmãos. Tem um hino de Aline Barros, eu gosto dela, mas esse hino é a mesma coisa. Diz assim, ó: se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Esse hino, irmãos, é um hino gnóstico, dizendo assim, ó: se meu corpo errar, meu coração clamando, tá tudo bem. Não, irmãos, mas o apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses que nós devemos nos santificar em Jesus. Como que diz em Tessalonicenses? Santifiquei em vosso corpo, alma e espírito, irmãos. Deus se importa com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito, com tudo. Fala, Pedro. Só queria comentar que meu dia está injustiçado. Não, irmãos, eles acreditavam nisso aí, irmãos. O que importa é o coração, não, irmãos. Deus quer a gente por completo. Outros dizem, irmãos, que os nicolaítas eram as pessoas que colocavam divisão. E que divisão é essa, irmãos? Que acabou virando o papado. Irmãos, se os irmãos abrirem as escrituras da Igreja Católica, os livros, você vai ver lá, irmã Lourdinha, que os fiéis não são o corpo de Cristo. Os fiéis são agregados. Diz o seguinte lá: o Papa é a cabeça da igreja, os cardeais e os bispos e os padres compõem o corpo de Cristo. Os outros ali, irmãos, são tipo assim, a gente vai alimentando os pobres. Aquilo ali não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo são os padres, os cardeais. Os nicolaítas diziam também que só aqueles que eram pastores que tinham acesso a Deus. E isso, irmãos, é uma coisa errada. Só aqueles que eram líderes que tinham acesso ao Senhor, que os crentes não tinham acesso a Deus. Da mesma maneira que tem as pessoas que desprezam os pastores, tem aquele outro extremo, que é o... Como é que chama aquele lá, irmãos? São Paulo, barbudo? Eu te amaldiçoo. Meu Jesus. Agenor Duque. O outro extremo é o Agenor Duque, que só a oração dele funciona, só a bênção dele funciona, só as maldições dele pegam. Então, irmãos, esse era o sistema. Então, irmãos, os nicolaítas acreditavam nisso, e os irmãos em Efésio não aceitavam isso. Viviam uma vida santa, mas estavam vivendo uma vida santa sem amor prático. Amém? Quem que ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Ô, irmãos, existem 7 promessas no livro de Apocalipse. Existem mais, mas nas cartas existem 7 promessas. E essas 7 promessas, irmãos, não é para ninguém que quer viver na terra. Nenhuma promessa delas se cumpre aqui na terra. Todas as promessas estão condicionadas ao desejo de chegar ao céu. É por isso, irmãos, que se você não se alegra em pensar no céu, irmão, pouca coisa vai te trazer alegria na vida. Diz, ao que vencer, eu tirei de Adão e Eva esse desejo por causa do pecado, mas ao que vencer, vai andar comigo no paraíso e vai comer da árvore da vida. Glória ao nome de Jesus Cristo. Eu não sei que gosto ela tem, mas eu creio que deve ter um gosto muito bom. Amém, irmãos? Igreja de Esmirra, irmãos, é uma igreja que não tem nenhum defeito. O apóstolo, o Senhor, não vê nenhum problema na igreja de Esmirra, que ela foi pastoreada por Policarpo, que era aprendiz de João, o apóstolo João. E João diz assim: olha, eu sou o primeiro e o último, eu fui morto e revivi.
Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas és rico. Irmãos, existe um sentimento, irmãos, isso foi o diabo que colocou na igreja, que vida espiritual e vida financeira andam junto a junto. Que a pessoa, para provar que é próximo de Deus, tem que provar que é próspero, irmãos. Aqui não, esses irmãos eram pobres, não é porque os irmãos não trabalhavam, é porque em Esmirra a perseguição era muito grande, e uma das maneiras de perseguir era o seguinte: pastor Evaldo é pastor? Ah, então tá, nós vamos confiscar a casa dele para ver se ele continua crente. Você vai para a rua, e a sua casa? Sua casa agora pertence ao Estado do imperador. Mas e o meu serviço? O seu serviço vai servir para um pagão trabalhar. Então os irmãos eram muito fraquinhos financeiramente, muitos pobres, mas diante de Deus eles eram ricos, porque eles não negavam o nome do Senhor nosso Deus. Irmão, a gente não tem que preocupar, a gente se entristece, irmão, se não tem dinheiro para pegar lotação, isso deixa a gente um pouco triste, ou se falta alguma coisa, mas a nossa maior confiança, irmãos, é saber se nós somos ou não ricos diante do nosso Deus. Tem um hino que eu gostava de ouvir, e ele é bem antigo, irmã Terezinha, diz assim: ó, tá vendo aquele homem? É um grande fazendeiro, anda de carro importado, sua fazenda é cheia de gado, é sócio de um banqueiro, mas vai conversar com ele e sinta o que é tristeza. Por outro lado, está vendo aquele homem? É servente pedreiro, trabalha o dia inteiro puxado, o serviço é puxado, mas canta o dia inteiro, mas vai conversar com ele e sinta o que é a alegria. Irmãos, nesse tempo de medo, de pandemia, era a hora que os crentes tinham que estar mais alegres pregando, porque toda vez que alguém murmura para você, é Deus te dando uma oportunidade de você pregar. Irmão, está difícil, moço, está difícil mesmo, mas o Senhor fez uma promessa. Moço, né? Eu acho assim, irmãos, nós passamos por dificuldades, mas a nossa esperança é em sermos ricos para com Deus. E ele diz o seguinte: olha, vocês colocaram os judeus, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Irmãos, a Bíblia sempre fica voltando nesse ponto, e Apocalipse vai voltar sempre nesse ponto. Irmãos, não são temas, são temas secundários. O que é tema secundário na Bíblia? Tema secundário é o seguinte: alguns irmãos acham que não pode comer carne de porco, outros acham que pode comer carne de porco. Se você não acha que o irmão que come carne de porco vai para o inferno e o irmão que não come carne de porco vai para o céu, você não tem problema, isso é tema secundário, não fica brincando com isso. Tem gente, irmãos, que gosta de hino mais lento, tem gente que gosta de hino mais agitado, isso é tema secundário, não precisa ficar brigando com isso. Agora, as doutrinas da igreja, isso é um problema. Quando a palavra de Deus é distorcida, aquele lugar pode ter o nome de Jesus Cristo, mas se torna sinagoga de Satanás. A gente vê na internet, irmãos, tanta gente pregando, sobe no púlpito, 3 maneiras de você vencer na vida, 4 técnicas para você ser bem sucedido, como sair das crises existenciais, como não sei o que lá. Irmão, aquilo ali está se tornando, infelizmente, uma sinagoga de Satanás, porque a palavra de Deus não está sendo pregada. Irmãos, Deus leva tanto a sério que a gente expulsa demônio, cai para lá, mas a casa do capeta é o lugar onde a palavra de Deus é distorcida. E aí a gente para preocupar. E como é que eu sei, pastor, se a palavra de Deus está sendo distorcida ou não? Você tem que ler e meditar na palavra do Senhor, para você, igual os crentes de Bereia, que meditavam e não engoliam aquilo que não vinha da palavra. E olha, irmãos, que era o apóstolo Paulo pregando. Não era eu pregando, pastor Evaldo. O apóstolo Paulo pregando, cara, ele dizia, falou assim, mas deixa eu ver aqui. Então, irmãos, ele diz, mas não temas essas coisas, que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e terei tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, primeira coisa, nós como crentes não estamos sujeitos a sermos alvejados pelo adversário. Mas nós sabemos que o adversário pode até matar o nosso corpo, mas a nossa alma está salva diante do Senhor.
Esses 10 dias, irmãos, tem 3 explicações. Primeira explicação é que alguns irmãos ficaram presos 10 dias, literalmente. Segunda explicação, irmãos, é que no período eu esqueci o nome do imperador, teve 10 anos de perseguições muito sangrentas na Igreja de Cristo, contra a Igreja de Cristo, e houve 10 grandes perseguições da Igreja de Cristo. Até a paz entre o Império e a Igreja, houve 10 grandes perseguições. Então esses 10 dias estão relacionados a tudo isso. Ele diz assim, e ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. O inferno não tem poder sobre a igreja. Tem um hino que diz assim, irmãos: serei fiel ao meu Jesus, serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Em cada dia serei fiel ao meu Senhor. Irmãos, nós temos que ser fiéis em todos os momentos, em todos os lugares, porque os nossos olhos, irmã Ludia, não estão nessa terra que perece, mas está no prêmio de não provarmos a segunda morte. Amém? Amém. Alguma dúvida, irmãos? Então vamos lá. A igreja de Pérgamo, irmãos, escreve isso que diz aquele que tem a espada de 2 fios, a espada de 2 fios. A espada é a palavra de Deus. Eu sei as tuas obras e onde habita, onde que está o trono de Satanás. Retém o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipa, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse o sacrifício da idolatria e se prostituísse. Assim, tens também o que segue a doutrina dos nicolaítas, a qual eu aborreço. Irmãos, Pérgamo foi a primeira cidade que fez o pergaminho. Pegou o couro das ovelhas e escreveu lá Pérgamo, pergaminho feito de couro. O papiro era feito da folha do Egito e o pérgamo de couro. E lá, irmãos, era uma cidade terrivelmente idólatra. Quando a Bíblia fala assim, lá tem um trono de Satanás, existem 2 explicações para o trono de Satanás. Em primeiro lugar, era um templo para o Deus da cura, o Deus egípcio da cura. Então o povo tudo ia para lá buscar cura nesse Deus. O segundo, a explicação é que havia uma estátua do imperador no monte. Então lá o pessoal adorava o imperador. Mesmo diante de tanta idolatria, mesmo diante de tanta perversidade, o povo se manteve fiel ao Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, não tem esse papo na palavra do Senhor, não aceita, é porque eu estava, ô pastor, eu queria pedir perdão porque eu bebi uma cerveja. Por que você bebeu a cerveja? É porque era o final de semana, irmão Sérgio, e eu estava na casa do meu cunhado, e estava todo mundo bebendo, e alguém colocou no meu copo, e aí eu bebi também. Não, para Deus não tem essa desculpa que o meio influencia. Nós influenciamos o meio. Ah, não, é porque está todo mundo na minha sala compartilhando vídeos indecentes. Não, irmãos, não tem isso. A gente não cede ao meio. Então, talvez a gente vai para situações, igual às vezes você vai para lugares que as pessoas estão fazendo errado lá, e infelizmente você fica como prosa ruim, mas você fica adorando o nome do Senhor. A idolatria é tão grande, irmãos, mas tão grande, que eles pegaram o próprio pastor da igreja e mataram no templo, para mostrar que aquilo tudo ali de cristianismo era palhaçada. Antipas também foi discípulo de João, e ele foi morto por causa do testemunho de Cristo, para ver se a morte dele fazia os crentes perder a coragem de adorar Jesus Cristo. Ô, irmãos, avaliando aqui, nossa fé está pouca, não tá? Que mataram um pastor e a igreja continuou, pastor Evaldo. E aí hoje nós estamos numa época, a prefeitura já liberou os bares, já liberou os lanches. Não é uma questão de, não está nada liberado. Moça, nem se fosse tudo proibido, a gente tinha que estar adorando o Senhor. Já liberou os lanches e nós não, alguns de nós estão com medo de ir à casa do Senhor. Né, galera?
E ele diz assim, olha, mas aborreço vocês porque aceitam tanto a doutrina do Nicolaítas, que eu já expliquei para os irmãos, quanto a doutrina de Balaão. Ô irmãos, tem muito crente, irmãos, que tem medo de macumba, tem crente que tem medo de, como é que chama aqueles trem que o pessoal faz quando é adolescente? Fazíamos, simpatia. Tem crente que tem medo do coar da coruja, irmã. Moço, tem um crente lá no meu bairro, o da coruja, né? Coando. O canto da Coan. Tem medo, irmãos? Tem um crente lá, irmãos. Esses dias, ele estava jogando peteca, ô Pedro, e aí formou um coraçãozinho assim na blusa dele, suou, né? O irmão falou assim, ô moço, eu conheci um cara que formou um coraçãozinho de suor e ele morreu. Misericórdia, meu Deus do céu, está repreendido. Não, Jesus. O homem não dorme sozinho em casa. Se a mulher e a filha dele viajam, ele pega o trem dele e vai para casa da mãe dele com 45 anos, moço. Se você falar que um lugar tem sede de macumba, ou se alguém, o cara muda a rua, vive debaixo de medo. Mas presta atenção, Balaão foi convidado a amaldiçoar o povo. E aí ele vai, tenta amaldiçoar e abençoa. E ele diz uma coisa: contra o povo de Israel não vale feitiço nem encantamento. Ô irmão, se a gente... Não é ser perfeito não, irmãos, que nós estamos longe da perfeição. Mas se você está buscando a santidade todo dia, pode fazer o que fizer. Você pode sofrer as dores da luta espiritual, como os irmãos de Esmirra sofreram, mas o Senhor dá vitória. O que a gente tem que ter medo? Irmãos, Balaque tancou o tambor, fez o batedor todo, amaldiçoou Balaão. Quando ele viu que não dava certo, ele disse o seguinte: olha, nós vamos mandar umas mulheres bonitas para o arraial, e essas mulheres vão se deitar com os israelitas, e quando elas se deitarem, elas vão forçar eles a adorar outro Deus. Não precisou o diabo. O pecado levou ao povo de Israel a morrer não sei quantos mil. Então a doutrina de Balaão, irmãos, não é a gente ser amaldiçoado, irmão. A doutrina de Balaão é a gente começar a ceder espaço para o adversário e começar a fazer as coisas que o mundo faz, porque assim o diabo consegue nos destruir. Irmãos, eu sempre fui do meio assim pentecostal, e existia uma profecia que eu queria receber na minha vida. Eu via umas vezes os irmãos profetizando para alguns irmãos, e dizia assim: olha, o diabo está fazendo reunião no inferno para achar uma brecha para te derrubar. Continua fiel, que Deus vai te dar a vitória. Moço, o diabo tinha que caçar, encher, esquentar a cabeça para achar uma brecha para derrubar um crente, igual os inimigos de Daniel fizeram. Vamos ver, ele é honesto. E o dinheiro? Não dá para derrubar ele no dinheiro, ele é honesto. E com a mulherada? Não dá, ele é fiel. E com o orgulho, o sujeito é humilde. E com a preguiça, ele é trabalhador. A gente não acha brecha nele para derrubar. Assim deve ser nós, irmãos. Não é se encher e falar assim: eu sou bom. Não, Jesus, ô Senhor, eu quero ser diligente, eu vou tratar bem as pessoas, eu vou obedecer a palavra, eu vou ser sincero, para que o diabo não ache brecha em me destruir. Hoje em dia, irmãos, falta pouco serviço. Irmãos, eu acho que o diabo tem pouco trabalho ultimamente, sabe? Porque tem pastor pregando que o povo pode beber. Moço, tem pastor pregando aí que diz o seguinte, irmão Sérgio: Pedrão, você arrumou uma namorada, você quer casar com ela? Quer? Pode fazer sexo à vontade. Você quer casar com ela? Então tá resolvido. O importante é a aliança dos dois. Isso aí, irmão, tem gente pregando isso aí, moço. O pastor lá pregando como desfazer a amizade. Então tá faltando pouco. Quer dizer, o diabo tá tomando conta deles. Irmão, nós temos que viajar em todo tempo, em todo momento. É difícil, mas essa é a nossa luta para chegar ao céu. E quem vencer? Arrependa-te, pois, senão eu virei contra ti e acabarei com a espada. O Senhor está julgando a igreja. Ao que vencer, eu darei que coma do maná escondido, e darei uma pedra branca, e nessa pedra branca terá um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha que promessa maravilhosa. Deus diz o seguinte: se você se guardar de comer as prostituições,
as coisas vis desse mundo, você vai poder sentar na mesa comigo e comer o meu maná especial. E além disso, eu vou te dar uma pedra branca. Irmãos, essa pedra branca tem 2 significados. O primeiro significado, irmãos, é que na época do apóstolo João, não havia internet, não havia Facebook. Na época do apóstolo João, o papel ainda era muito poucos, os pergaminhos eram muito difíceis. Então, se alguém fosse julgado, tinha que ter uma maneira de provar que aquela pessoa era inocente. Então, por exemplo, Deus livre e guarde, o nosso irmão Moisés foi acusado de um crime. Moisés chegava na cidade, era acusado de um crime, ele ia diante do juiz, e o juiz pronunciava a sentença dele. E aí, dependendo da sentença, ele era morto ou preso, ou recebia o perdão, a absolução. E o perdão vinha em forma de uma pedra branca. Polia-se uma pedra branquinha, dava para o irmão Moisés e disse assim, quem perguntar, quem te acusar, você pode mostrar a pedra e dizer, olha, eu sou justo, eu fui perdoado. Irmãos, presta atenção. Se tem uma coisa que eu almejo chegar no céu, irmão, é porque quando a gente chegar no céu, a gente não vai ser mais tentado. E aí Deus vai dar uma pedra dessa com um novo nome. Existem milhares de Lucas no mundo, milhões de Simones no mundo, um cado de Samuel no mundo, e chegar lá no céu nós vamos receber uma pedra branca e Deus dizendo para nós, olha, todos os seus pecados foram perdoados, tudo ficou para trás. E além disso, você é exclusivo para mim, eu tenho um nome especial para você. Deus precisava fazer isso, irmão? Precisava coisa nenhuma, mas para provar o amor que Ele tem por nós, vai ser milhares de santos chegando no céu, e por amor a nós, o Senhor vai dar cada um nome diferente. Agora, eu não sei como que a gente vai conversar um com o outro lá, mas eu sei que o Senhor vai chamar a gente pelo nome, um novo nome. Então, se o irmão não gosta do nome do irmão, você não precisa ir no cartório mudar, não. Só fica fiel até a volta de Cristo. Você vai ganhar um novo nome quando chegar lá no céu, né? Você quer mudar para Apolinário, né? Vai que eu gosto de Apolinário. Vamos lá, irmãos. A igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é uma das mais problemáticas, irmãos. É a igreja onde o apóstolo João fala mais a ela, e ela é mais problemática. Por quê? A igreja da igreja de Tiatira escreve aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Eu sei as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. A igreja de Tiatira, irmãos, era melhor que a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso vinha numa queda de amor. Mas a igreja de Tiatira vinha aumentando o amor, mas tinha alguns problemas na igreja de Tiatira. O primeiro problema é que ela tolerava Jezabel, mulher que se dizia profetisa, ensinava e enganava os seus servos, para que se prostituam e comam nos sacrifícios da idolatria. Irmãos, essa Jezabel aqui não é a Jezabel de Elias. Jezabel de Elias morreu. E como que ela morreu, irmãos? Não sabe como é que a Jezabel morreu? Como que ela morreu, irmã Terezinha? Lembra para nós aí. Caiu, despedaçou tudo. E aí, o que aconteceu? Os cachorros comeu ela. Irmãos, a Bíblia diz que a mulher era tão endemoniada que ela já estava velha. Era uma senhora de idade. Quando Jeú vem visitar ela, ela se maqueia, tentando seduzir Jeú. Vai que cola, né? Vai que cola. Jeú o quê? Irmãos, e Jeú ensina para nós, para não cair na tentação de longe, eu falo assim, joga esse trem fora, né? Para não ficar nem perto. Vamos lá, irmãos. É assim. E aí, irmãos, dentro da igreja de Tiatira tinha uma mulher, que a mulher se dizia profetisa. Ela pregava, profetizava, só que depois que terminava o trabalho dela, ela convencia o povo a se prostituir e convencia o povo a entrar na idolatria. Irmãos, alguns tradutores do grego traduzem a palavra assim, e toleras a sua mulher. Então o problema estava na casa do pastor. Alguns dizem que era uma mulher de lá. Então o problema podia ser tanto a família do pastor
quanto na igreja, mas essa mulher fazia coisas abomináveis. Irmãos, dentro da igreja você vai sempre encontrar alguém que quer mostrar. Irmãos, eu não estou falando quem é de verdade não. O grande problema de muitas igrejas é que por não ter discernimento de espiritual, por causa dos falsos, matam os verdadeiros. Muitas igrejas, ou por inveja, ou por não buscar o Senhor, coloca todo mundo que profetiza como endemoniado, todo mundo que ora em línguas como endemoniado. A Assembleia de Deus, que é uma igreja bem grande, pentecostal, fez 109 anos, e aí tem um pastor batista, que ele fez um texto, e postou nas redes sociais dele, dizendo que tudo que aconteceu de língua estranha, de cura, de batismo, não é outra coisa senão poder do diabo. O negócio foi feio. Redes sociais, chama pastor Geniaco. Para esse mover nosso, levanta a mão da glória, é tudo pro capeta na cabeça dele. Não falando de alguém não entendido, uma pessoa estudada, mas vamos lá, irmãos. Então tem pessoas que por causa de falsos, colocam todo mundo como falso, isso é errado. Mas em outros lugares, por exemplo, que ao invés de avaliar cada caso, orar, ver a vida da pessoa, coloca todo mundo que profetiza como verdadeiro. Então, eu mesmo ontem nós estávamos no monte, eu falei com o pastor que teve uma igreja que eu me recusei aí, porque a pessoa bagunçava, as pessoas bagunçavam a vida inteira, chegavam no altar pregando e cantando, de manhã bagunçando no bairro, dando mau testemunho. Eu não estou falando um crente, eu falo vários crentes, e à noite lá eu falei, não dá para concordar com um negócio desse. E aí, mas essa mulher profetizava e levava o povo ao pecado. Eu já vi, irmãos, mulheres, porque quem é usado por Deus, ou parece ser usado por Deus, acaba atraindo para si as pessoas para pedir conselho. E eu já vi pessoas ser usadas por Deus aqui, ou para pedir usado por Deus, quando vai dar conselho, larga aquele homem, moça, ensinando a coisas erradas do casamento, ensinando a pessoa, não, moço, vai lá, faz o que você quer. Eu conheço uma moça mesmo de perto, que ela era uma bênção nas mãos do Senhor, mas era só ter a oportunidade de um rapaz, ela já derrubou uns 4, né? Então essa mulher era desse jeito. E Deus diz o seguinte, olha, eu dei tempo para ela se arrepender e ela não se arrependeu. Ô, irmãos, presta atenção numa coisa aqui. Tem muita gente que vem para a igreja e fala assim, o dia que Deus revelar o meu pecado, eu vou me converter. O dia que Deus usar alguém para pôr a mão na minha cabeça e falar dos meus pecados, eu vou me converter. Sabe o que vai acontecer? Vai morrer no pecado e vai para o inferno. Porque aí quando Deus olha assim, a pessoa fala assim, você já desprezou a palavra, a pregação, os louvores, desprezou tudo. Então existem pessoas com pecado incubado, esperando uma revelação sobrenatural de Deus para consertar, e dificilmente ela vem. Não porque Deus não revela, Deus revela, mas porque Deus olha o coração da pessoa e vê que a pessoa não quer se converter e a pessoa morre em pecado. Esse tempo, irmãos, que Deus demora para voltar, é tempo para nós nos arrependermos, porque senão nós morreremos distantes do Senhor. Ele diz, olha, e eu vou colocar essa mulher numa cama, e ela vai sofrer tribulação se não se arrepender. E todos os que participaram com ele, os filhos dela, os seus filhos e toda a igreja saberão que aquele que sonda os corações e a mente, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Irmãos, nós temos que tomar um cuidado muito grande, irmãos, com quem nós nos associamos. E eu já vou concluir. Irmãos, ontem nós estávamos falando sobre isso, eu e o pastor Evaldo. O apóstolo Paulo diz em Coríntios capítulo 6, se minha memória não estiver falhando, diz o seguinte, olha, vocês não devem se associar aos beberrões, aos soberbos, aos adúlteros, aos mentirosos. E ele explica, eu não estou falando dos que são de fora, porque se fosse pelos de fora, vocês teriam que sair do mundo para poder não se associar com eles. Se a gente tivesse que parar de conversar com todo mundo que bebe, com todo mundo que rouba, com todo mundo que mente, com todo mundo que trai, não ia sobrar quase ninguém, irmãos. Mas fala assim, eu falo com aqueles que se dizem irmãos e são soberbos, arrogantes, blasfêmios, bebedores. E aí põe a lista de pecado.
Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com quem nós nos associamos, que se diz cristão, porque senão nós fazemos parte dele e às vezes podemos ser julgados. Não, Pedro, eu vou andar com o pastor Lucas parece ser legal. Aí Pedro começa a andar comigo e vê que eu dou todo um mau exemplo, que eu peco, que eu não me arrependo, que minha vida, sinto muito, mas com você não dá, porque você desonra o nome de Cristo. É melhor ser amigo do bêbado que cai caindo aí e diz que não é crente, do crente que vem na igreja, prega e tem uma vida contrária à palavra do Senhor. Todos os filhos dessa mulher sofreram os danos porque eles estavam com ela junto na prostituição e no adultério. E ele diz o seguinte: olha, mas eu vos digo a cada um de vós, que quanto aos que restaram, e todos, versículo 24, todos quanto não têm essa doutrina e não conhecem, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas retém até que venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, quem obedecer a Cristo e não se envolver nas profundezas de Satanás, vai receber de Deus coroa, receber de Deus a vara e vai reger a nação com paz. Irmão, só um comentário aqui. Eu nunca vi numa época onde os crentes são tão interessados pelas coisas do diabo. Eu nunca vi. Mas você, assim, sério, eu nunca vi crente que é tão fã de filme de terror, que ama tanto Harry Potter e toda a bruxaria. Você acessa o Netflix, Caleb, é feitiço atrás de feitiço. Ensina você a vender a alma, e os crentes assistem naquela alegria e aquele negócio e busca saber. Irmãos, tem pessoas que vêm para a igreja dar o seu testemunho de libertação, e ao invés de ele contar a obra de Jesus Cristo, ele conta todos os sacrifícios dele. E o Senhor está falando assim: olha, com as obras da maldade a gente não envolve com isso não. Nosso compromisso é com Deus, nós estamos aqui para vencer ele, vencer o adversário. Então, irmãos, não se envolvam com nada que dá presente de fadinha para as crianças, né? Essas coisinhas, irmãos, nós não envolvemos com essa profundeza não, irmãos. Nós somos livres de qualquer coisa de Satanás, porque nós queremos reger com Cristo. Irmãos, o Brasil é corrupto, sim. O Brasil anda de mal a pior, sempre, irmão, sempre andou. O mundo anda de mal a pior. Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, nós ia falar que os Estados Unidos é corrupto, irmão. Se nós estivéssemos na Índia, nós ia falar que a Índia é corrupta. Mas um dia, irmãos, quando Cristo voltar, nós teremos a oportunidade de mostrar como deveriam as coisas. O Senhor vai dar a cada um de nós a oportunidade de reger um povo com justiça e equidade. E a nossa luz será Jesus. Fica de pé em nome de Jesus Cristo, irmãos. Tudo que nós estamos aprendendo, irmão, é só preparando a base para o que vai vir. Mas nós temos que olhar, irmãos, chegar em casa, reler o capítulo 2, ler o capítulo 3, além das leituras cotidianas dos irmãos, e essas promessas são para nós, irmãos. Nós sempre conseguimos vencer quando nós estamos de olho na promessa de Cristo. Promessa de carro, o carro quebra, casa passa, relacionamento se desgasta, mas saber que um dia nós vamos brilhar ao lado da estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã, como diz Isaías, irmãos, esse deve ser a nossa motivação de continuarmos seguindo a Cristo. Vamos deixar para trás toda a doutrina de Nicolaíta, dos Balaão, todas as mentiras de Jezabel, toda a prostituição que o mundo oferece, e vamos continuar olhando para o alvo, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, soberano Deus, eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós estamos diante da Tua igreja, ó Pai. Meu Deus, aprendemos a Tua palavra, Senhor, meu Deus. Nessa noite, meu Deus amado Senhor, eu quero Te pedir, meu Pai, sobre a minha vida, Pai, sobre a vida da Tua igreja. Meu Deus amado, dai-nos sede, Pai, de sermos fiéis. Dai-nos, meu Pai, o compromisso de sermos fiéis. Meu Pai, fiel em casa,
casa, fiel no trabalho, fiel com os descrentes, fiel, meu Pai, com a tua palavra, de manhã, de tarde, de noite, em todo o tempo, Senhor. Que o diabo não ache brecha em nossa vida, meu Deus amado, que o teu nome seja glorificado. Meu Deus, não deixe a gente olhar para essa terra que perece, mas nos ajuda, Pai, olharmos para o céu, para a tua promessa. Existe um maná para nós, existe uma árvore da vida para nós, existe um novo nome, existe a tua brilho, Pai, para a nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece os fracos, ó Deus, levanta os abatidos, renova a fé daqueles que se pararam no caminho, meu Pai amado, e não permitam-nos, meu Pai, morremos com a tua palavra em nossa mão. Oh Espírito de Deus, traz a minha alma ao arrependimento, traz a alma da tua igreja ao arrependimento, Senhor, e dai-nos a tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te glorificar, nós queremos trabalhar para ti, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. João viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. João viu, e eu também espero ver, o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e por isso a vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. Viu a cidade santa, os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz à igreja: Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tudo veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, os reis sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas: Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. Aleluia! Jesus breve, irmãos, voltará. Aleluia! Vamos aos avisos em nome de Jesus.